Pessoal, hoje trago aqui um gráfico muito importante que quero partilhar convosco. Sim, temos aqui os mercados tradicionais a subir, o petróleo em modo caranguejo, a Bitcoin mais ou menos aqui a andar de lado, mas este gráfico é absolutamente vital que fiquemos atentos a este gráfico, porque como se pode ver aqui, esta linha amarela está aqui a tentar com unhas e dentes a suportar o preço e há uma razão muito específica para isso estar a acontecer. Vou falar sobre isto aqui neste vídeo, mas a verdade é que isto tem aqui o potencial de afetar os mercados cripto como um todo, se descermos abaixo desta linha amarela, se fecharmos abaixo desta linha amarela, pelo que, bem, temos de falar sobre isso, temos de falar sobre o que é que o conflito no Médio Oriente vai significar aqui para os preços do petróleo, para a inflação, para todos os ativos financeiros e muito mais aqui no futuro próximo. Terás razões de sobra para ficar por aí desde o início até ao fim. Muito bem, e começando aqui, como é hábito, para olhar para a Bitcoin e o que se passa no intervalo de 4 horas, desde que caímos até aqui este nível de suporte aos 27.400 aproximadamente, portanto encontramos suporte neste nível e pode-se ver que desde então vimos aqui um pequeno pump agradável aqui a tentar atingir este nível de consolidação em torno dos 28 mil dólares. Se olharmos para os mercados tradicionais, as coisas estão um pouco mais interessantes, por assim dizer, porque depois de vermos este salto aqui na abertura, domingo à noite, nos mercados futuros, os mercados tradicionais têm estado aqui a subir de forma bastante significativa e, na verdade, conseguimos também saltar acima desta linha vermelha, aqui esta linha vermelha, a bold, esta linha crucial, estamos a negociar acima dela neste momento. Agora, também já sabemos que o principal era termos aguentado acima desta linha vermelha aqui abaixo aos 4.240, se tens estado aí a assistir aos vídeos desde há algum tempo, também já sabias que este era um nível crucial, é o nível do vai ou racha, digamos assim, a última linha de resistência nos mercados tradicionais. Tínhamos pura e simplesmente de ver este nível aguentar para não vermos mais desvantagens aqui nos mercados tradicionais. Conseguimos que isso acontecesse, o que foi fantástico, e desde então vimos aqui um belo movimento impulsivo para cima. Neste momento estamos a negociar acima deste nível e, quer dizer, mais ou menos desde setembro que temos estado aqui a consolidar nos mercados tradicionais entre estas duas linhas vermelhas, aqui aos 4.240 e 4.370, veremos o que é que vai acontecer aqui nos próximos tempos. É claro que neste momento os holofotes, todos os olhos estão postos aqui no que se passa relativamente ao petróleo, porque este conflito no Médio Oriente está a escalar e os preços do petróleo, ok, agora estão aqui a andar de lado um pouco, depois de termos visto aquele pump aqui incrível, um pump inicial de 4%, mas temos estado aqui em modo caranguejo desde ontem e eu escrevi aqui um fio no Twitter, um thread acerca de como outros conflitos, como é que o preço do petróleo se comportou noutros conflitos que já ocorreram no Médio Oriente. O que é que temos visto no preço, ao nível do preço do petróleo, uma vez que esses conflitos surgiram? Porque, bem, isto é muito importante porque um preço mais alto no petróleo já sabemos que vai levar a uma inflação elevada também, que vai levar a que o Fed tenha que fazer mais à medida que tenta combater a inflação, e isso pode significar aqui que os ativos financeiros, entre os quais a Bitcoin, podem sofrer ainda aqui mais a andar para os próximos tempos, aqui entrar nos próximos tempos. Mas, ok, olhemos para aquilo que aconteceu com o preço do petróleo quando alguns dos maiores produtores de petróleo, países, claro, produtores de petróleo, se envolveram aqui em guerras, em conflitos. Ou seja, comecemos por quando a Rússia invadiu aqui a Ucrânia, vimos o preço do petróleo em 4 meses a subir 30%, depois disso caiu outros 30%, durante a guerra do Iraque o petróleo registrou uma forte tendência de subida, aqui com um ganho de 480% durante 5 anos, antes de vermos uma queda de 75% durante o crash de 2008. Na guerra do Afeganistão o petróleo inicialmente caiu aqui 25%, mas depois ganhou mais de 100% nos 15 meses seguintes. E durante a guerra do Golfo, o petróleo ganhou aqui 100% em menos de 3 meses e depois caiu 50% nos 3 meses seguintes. E, quer dizer, embora cada uma destas situações seja diferente e tenha havido outros fatores aqui a afetar o preço do petróleo em simultâneo, é evidente que os conflitos que envolvem direta e indiretamente países produtores de petróleo podem causar aqui uma enorme volatilidade no preço. E, bem, o que é que isto significa? E o que é que o Fed
vai fazer em relação a isto. Neste momento eu penso que o Fed está mais naquele modo de esperar para ver, porque sim, temos aqui muita volatilidade, oscilações de 30% para um lado e 30% para o outro, ou mesmo muito superiores a isso, como 480% em 5 anos, antes de uma queda de 75%. Portanto, em geral, há grandes oscilações em consequência de guerras, mas não é totalmente certo em que direção, isto se grandes produtores de petróleo se envolverem nesta guerra, não só em que direção o preço irá inicialmente, mas também onde o preço vai estar nos 12 ou 24 meses seguintes depois disso. Portanto, eu vou continuar a acompanhar esta situação e é este o resultado da pesquisa que anunciei que estava a fazer aqui para, pelo menos para agora, para este fio aqui no Twitter. E agora sim falemos sobre este gráfico, porque isto é o gráfico da BNB. E como sabes, bem, a Binance está agora a lidar com ações judiciais importantes e temos novidades aqui prestes a saírem já hoje. E é claro, durante as próximas semanas, mas o que sabemos é que estas novidades vão ter aqui um efeito enorme sobre o preço da BNB, uma vez que a BNB está, claro, muito fortemente relacionada com a Binance. E porquê é que esta linha amarela é tão importante? Porquê é que anda aqui alguém a tentar defender com unhas e dentes este preço? Bem, porque se olhamos aqui para o gráfico, e este é mesmo, na verdade, o último grande ponto de apoio, e se eu fizer aqui zoom out, estamos aqui no intervalo semanal, se eu fizer aqui zoom out, é muito evidente que este é o último grande suporte aqui, antes de podermos ver uma queda eventualmente de 77% até aos $46. E claro, repara só nestas velas aqui diretamente a apontar para cima, estas velas verdes enormes aqui, só a subir sem olhar para trás. E por isto fica bastante evidente por que razão está aqui a Binance ou outras entidades aqui a defender este nível, porque, quer dizer, existem também rumores de que a própria Binance colocou ou avançou o BNB como colateral para empréstimos, e outras grandes empresas também o fizeram, e se o preço caísse, vamos dizer, até esses 40 ou $46, seria um desastre absoluto. Estes players seriam liquidados, o que poderia eventualmente causar aqui uma cascata de liquidações, como se fosse um fogo florestal aqui a espalhar por todo o espaço cripto. Portanto, é claro que isto não há 100% de confirmação relativamente a isto, mas o que sabemos é que por enquanto temos de continuar a monitorizar este gráfico. E eu espero que para o bem, existem duas maneiras de olharmos para isto. Ou é uma má dívida aqui que está no mercado e o nosso dever é apenas despejá-la, eliminá-la aqui, puxar o autocolismo, e como é óbvio, sim, podíamos ver grandes quedas em resultado disto, mas depois podíamos assistir também a uma recuperação bastante significativa após a eliminação dessa má dívida, desse crédito mal parado. A outra maneira de pensar disto é que provavelmente, uma vez que o mercado de cripto está muito frágil neste momento, provavelmente não iria sobreviver. Basicamente é isso que significa uma queda como esta, ou um grande evento como este, ou uma cascata maciça de liquidações. Portanto, não sei, diz-me tu o que é que achas. É claro que também, a longo prazo, também já sabemos, a Bitcoin, mesmo que assistamos aqui a uma queda, sei lá, até um nível absurdo, sei lá, os $5,000, $3,000, e eu não estou a dizer de todo que isso vai acontecer, não me parece, mas mesmo que isso acontecesse, a longo prazo eu continuo a acreditar que a Bitcoin vai prosperar. Com o tempo está do nosso lado se estamos investidos em Bitcoin. Diz-me o que é que achas na secção de comentários. E há aqui uma outra coisa que também devemos aliás, eu quero mostrar isto aqui primeiro, antes ainda de falar sobre alguns dos principais catalisadores para a Bitcoin, aqui olhando para o futuro. Se olharmos para o balancete do Fed, o Fed tem estado aqui a encolher, por assim dizer, a cortar no seu balancete. Adicionaram aqui 5,2 trilhões para lidar com toda a crise do Covid, mas quer dizer, já cortaram 1 trilhão aqui disto. E se compararmos o que estão a fazer agora com o que fizeram durante a grande recessão, que está também aqui a azul, aquilo que se vê é, claro, começaram a imprimir dinheiro, já sabemos, para lidar com essa crise, imprimiram aqui 5,2 trilhões e já retiraram 1 trilhão, o que não é nada mau. Na verdade, é muito mais do que o fizeram durante a grande recessão. Portanto, na grande recessão cortaram muito menos do que esse 1 trilhão, ou pelo menos proporcionalmente, como é óbvio, em absoluto é muito menos, mas se isto continuar, é de facto aqui uma boa notícia para os mercados, que o Fed esteja disposto a fazer aquilo que é preciso para combater a inflação, remover aqui alguns desses ativos do seu balancete e também ganhar assim algum fogo, algum oxigênio para eventualmente imprimir mais dinheiro no futuro. Também já sabemos que é isso, é sempre aquilo que eles estão, no fundo aquilo que eles estão a fazer agora está a ajudá-los a tentar combater a inflação, portanto, está a ajudá-los a combater a inflação, portanto temos de
ficar atentos a isto. Agora, do ponto de vista do balancete do Fed, as coisas não estão a correr mal. Sim, senhor, vimos aqui um aumento durante a crise dos bancos regionais, o que sim mostra também que assim que temos uma grande crise, as coisas podem mudar muito rapidamente, porque, ok, começaram a cortar aqui, e depois assim que sentiram a pressão, então carregaram no botão, imprimiram mais dinheiro e agora vão ter que também cortar aquilo que adicionaram para lidar com essa crise toda. Tal como disse, temos aqui uma coisa a considerar em Bitcoin, olhando para o futuro. É que houve aqui uma proposta de um programador da Bitcoin para implementar funções computáveis em Bitcoin, o que significa basicamente smart contracts, contratos inteligentes. Então, estes smart contracts, e nós sabemos o que é que aconteceu quando foram implementados os NFTs, os ordinais, aqui a serem NFTs a serem lançados na rede Bitcoin, levou, como é óbvio, a que subisse o interesse pela Bitcoin. Mas, quer dizer, se de facto conseguirem implementar estes, e a propósito, como isto funciona, é de que não existe a necessidade de fazer aqui um fork, nem sequer um soft fork da Bitcoin. Fazem apenas essas computações, digamos assim, off-chain e depois verificam on-chain, pelo que não seria necessário fazer um fork de acordo com esta proposta. O que sabemos é que isto, se for implementado, pode ser algo que leva aqui a uma ação de preços positiva em Bitcoin, olhando mais uma coisa que contribui para estarmos otimistas relativamente a Bitcoin a longo prazo. E por agora ficamos por aqui. Muito obrigado por ter estado aí até ao fim. Se gostas do conteúdo que trazemos aqui diariamente, peço-te encarecidamente, deixa um like, não custa nada ou custa muito pouco e ajuda-nos e muito aqui junto ao algoritmo do YouTube, ajuda-nos a crescer e a ficar mais próximo dos nossos objetivos, à altura em que ficaremos todos contentes com isso. Mais uma vez, muito obrigado, desejo-te um dia fantástico e vemo-nos no próximo.